Atos capítulo 16, eu chamo a sua atenção a partir do versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem a costumes que nos não é lícito receber e nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Versículo 27, com muita atenção. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, supondo que os presos já tinham fugido. Versículo 28. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, não te faças nenhum mal. Repita comigo essa expressão: não te faças nenhum mal. Mais uma vez. Não te faças nenhum mal. Que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Te convido a localizar nesse texto, talvez alguém entre nós que nunca entrou em contato com esse texto. Atos é um livro que retrata o início da igreja, aproximadamente há 2000 anos atrás. E esse texto é um texto que envolve a vida e a história de dois homens que foram
fundamentalmente usado por Deus no início da história desta igreja: Paulo e Silas. Eles estão em uma cidade chamada Filipos, e quando eles chegam a esta cidade, eles têm como atitude de procurar um lugar para orar. E todos os dias eles vão a este lugar orar ao Senhor, pedindo uma direção, estratégias de Deus para anunciar o Evangelho naquela cidade. No entanto, no caminho, no percurso, na distância entre aonde eles estavam até este lugar de oração, eles se deparam com uma jovem que tinha pelo menos 2 problemas. O primeiro problema, que fazia parte da vida desta jovem, é que ela era possuída por um espírito maligno. Ela era movida por um espírito de adivinhação. Havia um demônio que possuía a mente desta moça e fazia com que ela descobrisse, ou julgasse, ou lançasse sorte no futuro das pessoas que iam até a ela consultar. Isso sempre fascina os seres humanos, de você conhecer aquilo que ainda é misterioso, aquilo que foge do nosso controle, o nosso futuro. E vinham pessoas de várias cidades para consultar esta jovem. Então o primeiro problema desta jovem era um problema de ordem espiritual. Havia um espírito maligno que dominava a vida desta jovem. Mas havia um segundo problema, e era um problema social. Essa jovem sofria de uma exploração social. Os magistrados, os líderes dessa cidade, usavam esta menina, esta jovem, esta moça, como se fosse uma máquina de lucro para esta cidade. E um certo dia, quando Paulo passa novamente perto dela, ele repreende o espírito que possuía. E quando esta mulher é desapossada do espírito que nela dominava, quando esta mulher é libertada deste demônio, os magistrados, os líderes da cidade logo percebem, porque as pessoas começam a pedir adivinhações e ela não consegue mais até o mesmo sucesso, porque não havia mais nada nela que enganava as pessoas. Então, quando esta jovem já não estava dando mais lucro para a sociedade, algumas coisas começam a acontecer. Isso aqui é um retrato falado da nossa sociedade, onde que o lucro vale muito mais do que a vida humana. Enquanto as pessoas deveriam aplaudir o que estava acontecendo na vida dessa jovem, afinal agora ela estava sã, agora ela estava em pleno juízo, agora ela estava sarada, agora ela estava pronta para a vida, mas não há aplauso, existe uma revolta, existe uma guerra iniciada, porque as pessoas olhavam para esta jovem unicamente numa perspectiva de lucro. Ela deixou de ser lucro, problemas surgiram. E então eles começam a olhar para Paulo e Silas, e começa a colocar sobre eles a razão, a causa de tudo isso acontecer. Logo a cidade se levanta em um grande alvoroço, e começa a torturar Paulo e Silas. Eles começam a apanhar, eles começam a ser terrivelmente açoitados. Após serem açoitados, entra em cena o personagem que eu quero estar compartilhando convosco esta noite: o carcereiro. Os magistrados, os líderes, colocam Paulo e Silas, esses prisioneiros, na mão desse carcereiro, e colocou sobre eles a seguinte ordem: segure-os, prende-os com segurança. A missão desse carcereiro era
executar a mais rígida segurança nesses prisioneiros. E agora ele leva Paulo e Silas para o interior da prisão. Ele não estava apenas preso, ele estava no interior da prisão. Era uma espécie de uma ala de segurança máxima dentro desse complexo prisional. E ele leva Paulo e Silas dentro desse ambiente, e como se não bastasse, ainda prendem os seus pés em um tronco e vai dormir. Afinal, ele faz tudo certinho no tocante à sua competência e à sua tarefa. Ele tranca as portas, ele prende os prisioneiros, ele cerra os seus pés no tronco para abortar qualquer possível fuga. Ele faz tudo o que deveria ser feito. Ele cumpre com toda a sua tarefa. Afinal, este carcereiro, ele nos traz a imagem de alguém zeloso, de alguém que faz o que deve ser feito, de alguém que empenha no que deve ser empenhado. Ele arruma tudo o que deveria ser arrumado no tocante à segurança e vai dormir. Dormir porque tudo o que eu deveria ter feito eu fiz. Eu vou dormir porque tudo o que deveria ser executado foi executado segundo os planos. Eu cumpri com o meu papel, eu cumpri com a minha obrigação, eu cumpri com a minha ordem, está tudo bem. Quando de repente alguma coisa vai acontecer nesta prisão. Porque Deus tem um propósito nesta prisão. Deus tem um agir para fazer ali. E de repente Paulo e Silas começam a cantar. Paulo e Silas começam a orar. E há uma expressão no versículo 26, versículo 25, que diz assim: perto da meia-noite. O que é meia-noite? Somos sabedores que meia-noite é o período de transição de um dia para o outro. Ora, este homem termina tudo o que ele deveria ter feito, e antes do que o dia termine, tudo o que ele fez foi desfeito. Diga comigo: antes de o dia terminar, tudo o que ele fez foi desfeito. Há um terremoto que invade aquela prisão. Deus poderia ter entrado naquela prisão como um chaveiro. Você já teve a experiência de chaveiro? De você perder a chave ou tentar abrir uma fechadura meio que bloqueada, aí de repente chega o chaveiro, em 2,4 milésimos centésimos ele consegue abrir só com 2 pauzinhos. Deus poderia ter entrado naquela prisão como um chaveiro, silenciosamente. Mas nem sempre Deus decide trabalhar no silêncio. Às vezes Deus decide trabalhar sacudindo as estruturas. Deus interfere na prisão como? Através de um terremoto. E não é apenas um terremoto, é um grande terremoto. E esse terremoto invade aquela prisão, primeiro, sacudindo o cárcere, o alicerces. E o tão grande terremoto, versículo 26, balançaram, moveram os alicerces. Segundo,
o terremoto veio para abrir todas as portas. E terceiro, o terremoto veio para soltar as prisões de todos. Terremoto é algo que nós conhecemos muito bem na história da humanidade. E uma das consequências mais características de um terremoto é que o terremoto veio para deslocar as coisas. Terremoto vem para modificar o que é imprescindível na vida humana, a estabilidade. O terremoto veio justamente para desorganizar as coisas. Quando o terremoto vem, as coisas saem do lugar. E esse terremoto invadiu esta prisão, só com um grande detalhe. Esse foi o terremoto mais, ou talvez seja o único terremoto da história que você pode chamar terremoto organizado. Porque esse terremoto, ele só vai atingir, ele só vai fazer, ele só vai interferir, ele só vai modificar, ele só vai alterar pontos específicos. Pontos específicos. Pontos específicos. Ele veio, mas ele não veio para derrubar a prisão, porque as paredes continuaram em pé. O terremoto não veio para quebrar as portas, porque as portas continuaram em pé, elas apenas foram abertas. E o terremoto veio e não veio para fraturar as pernas ou os braços dos prisioneiros que estavam sendo acorrentados. Ele só veio para desatar as algemas. Você pode dizer para o seu coração esta noite que Deus conhece a intensidade necessária do terremoto na sua vida? Deus conhece exatamente a intensidade que deve ser acontecido na sua vida. Deus conhece exatamente aonde que precisa ser tocado, aonde que precisa ser alterado, aonde que precisa ser movido, o que deve ser transformado, o que deve ser terrivelmente e poderosamente modificado. A situação que Deus envia, a situação que Deus comanda, a situação que Deus lidera, a situação que Deus dirige, vem unicamente com seus propósitos específicos. E quando o terremoto vem, na intensidade certa, o terremoto não veio para quebrar as paredes, muito menos as portas, ou muito mais os ossos daqueles que estavam sendo algemados. Ele veio na intensidade certa. Quando o terremoto acontece, as portas são abertas, as algemas são desatadas. Então entra em cena em especial o carcereiro, porque ele acorda, e quando ele acorda, a Bíblia diz, supondo, cuidando, ele imagina, é uma suposição da sua mente, é uma imaginação da sua cabeça. Preste atenção aqui, se existe algo que nós precisamos tratar sempre, é o que pode ser chamado de precipitação. A atitude de nós concluirmos algumas coisas a partir de poucas informações. Este homem acorda e quando ele vê a poeira, quando ele vê o auê, a bagunça, ele pensa, fugiram todo mundo. Agora eu vou pagar com a minha vida. Todos fugiram e vai ficar ruim para mim. Eu vou me matar. Lá no céu,
Deus está dizendo, ninguém fugiu. E vai ficar bom para você. Na cabeça dele havia acontecido uma grande tragédia, mas não aconteceu em nenhuma tragédia. Então, de repente, ele olha e presume, ele supõe, ele imagina, então ele vai pegar a sua espada para suicidar. E quando ele tenta tirar a sua própria vida, então Paulo aparece dizendo, não faça nenhum mal. E Paulo no versículo 29 pede luz, acende a luz, preste atenção. Nunca faça nenhuma decisão no escuro. Porque o escuro deforma situações. Paulo pede a luz e fala, não faça nenhum dano a ti. Porque lá de cima Deus estava dizendo assim, não faça nenhum mal a ti, porque eu não estou fazendo nenhum mal para você. E se eu posso, e este pode ser o tema dessa breve reflexão, não interprete mal o bem de Deus. Não interprete mal o bem de Deus. Este homem está pensando que está tudo acabado. Este homem está pensando que está tudo perdido. Este homem está pensando que foi tudo dissolvido. Que ele está no mais profundo e terrível prejuízo. E Deus está dizendo para ele, através de Paulo, guarde essa espada, porque não está tudo perdido, nós estamos todos aqui. Eu trago uma palavra profética para o seu coração. Talvez no meio deste terremoto, desta situação, no meio dessa circunstância adversa, terrível, e que você jamais imaginou, de algo que você fez, de algo que você produziu, de algo que você empenhou, de algo que você se esforçou, com todos os seus talentos e com todas as suas forças, mas de repente, tudo isso foi desfeito. E quando isso é desfeito, você olha por detrás da fumaça, você vê meio que embaçado pela poeira do que está acontecendo, e você agora está supondo, você está pensando, você está imaginando que está tudo perdido, que está tudo acabado, que não tem mais jeito, que foi um grande mal que aconteceu com você. E existe pessoas aqui que está danificando a si próprio. Aí Deus te trouxe aqui esta noite para lhe dizer, não faça nenhum mal consigo mesmo, porque eu não estou fazendo nenhum mal para contigo. Tudo o que está acontecendo é o meu bem para a sua vida. Amados, nós pregamos muito que Deus é bom, mas nós somos vagarosos para interpretar a bondade de Deus. A Bíblia diz que um certo jovem chegou para Jesus dizendo, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? A primeira coisa que este jovem faz é chamar Jesus de bom. Ele acredita que Jesus é bom, ele crê que Jesus é bom. Mas quando Jesus dá a resposta para ele, ele dá as costas. Ele não consegue assimilar que a resposta de Jesus era a mais perfeita bondade para a sua vida. É essa dificuldade que os seres humanos têm diante de Deus. Como assim que Deus é bom? Está acontecendo isso comigo? Este carcereiro estava prestes a danificar a sua vida, mas o que ele não sabia é que todo o enredo dessa história, que todo o roteiro deste episódio estava de maneira muito precisa na soberania de Deus. Deus havia enviado o terremoto nesta prisão
Deus havia enviado Paulo e Silas nesta prisão. Deus havia mandado todo este terremoto. Deus havia feito toda esta circunstância com um só objetivo: salvar a alma desse carcereiro e toda a sua família. Ele estava querendo danificar a sua vida, pensando que tudo aquilo, que toda aquela poeira, que toda aquela nuvem, que toda aquela circunstância era exatamente o que ele estava pensando, o fim de todas as coisas. Mas de repente, Paulo pede luz. E o que você precisa esta noite é de luz. O que você precisa desta noite é clareza para o seu entendimento. Porque as portas que Jesus abriu na prisão, as correntes que foi dissipada na prisão, era simplesmente uma figura visível do que Deus queria fazer no coração e na casa desse carcereiro. Havia portas da salvação fechada para ele. Havia a corrente do pecado algemando a alma e a família desse carcereiro. Então Deus fez uma sinalização lá fora para alcançar o plano lá dentro. Eu quero lhe dizer uma coisa: tudo que Deus fazer aos seus olhos, seja em todos os aspectos visíveis e possível, Deus só tem um objetivo: demonstrar o que Ele quer fazer e está decidido a fazer dentro de vocês. Dentro de vocês. Existem pessoas aqui que toda circunstância que aconteceu, não veio para te dar a rasteira e deixá-lo beijando a lona e o chão. Tudo isso aconteceu para te levar para um bem maior. A salvação da sua alma. Chamar a sua atenção para Deus, que estava tão disperso. Se não acontecesse esse terremoto, se não sucedesse todas essas nuances, esses acontecimentos aqui, é possível que esse carcereiro jamais pudesse conhecer a Deus. Mas tudo isso aconteceu para Deus fazer o bem maior para a sua vida. Pastor, você não sabe o que aconteceu comigo. Por isso que eu decidi não amar mais. Não faça nenhum dano a você. Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu comigo. É por isso que eu decidi não perdoar mais. Não faça nenhum dano a você. Guarde a espada, porque tudo isso há um Deus que está sentado no trono, que está dirigindo todas as coisas para o melhor da sua alma. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Não interprete mal o bem de Deus. O que está acontecendo, o que sucedeu, tem objetivos bem específicos. Pastor, o senhor não sabe o quanto que balançou. Eu sei que balançou demais, mas a laje não caiu, o teto não caiu. Você aguentou, e você está aqui esta noite. É justamente para que você entenda que Deus é bom acima de todas as coisas. E Ele quer tão somente que os seus olhos sejam abertos. É muito bom você fazer as suas campanhas e conseguir ver os seus resultados visíveis e palpáveis, seja financeiro, seja da saúde, seja na área emocional, seja na área sentimental, em qualquer outro aspecto e demanda da sua vida. Isto é muito bom, mas me entenda esta noite, isso é apenas sinalização.
Isso é apenas uma placa de indicação do que Deus de fato está decidido a fazer no seu coração, na sua alma, no seu espírito, na espiritualidade da sua casa, da sua família e da sua alma. E é isso que Deus quer comunicar a todos nós aqui esta noite. Não te faça nenhum mal, porque tudo que está acontecendo não é eu que estou danificando a você, é eu preparando o cenário para manifestar a minha grandeza para a sua alma. Não interprete mal o bem de Deus. Existem pessoas aqui que têm muitas coisas aparentemente deslocadas. Não é verdade? Pessoas aqui que veio a circunstância, pastor, eu fiz tudo direitinho, que dependeu de mim. Era para ter dado tudo certo, mas de repente no estralar de dedo as coisas viraram contra, foi tudo desfeito. Faz parte do processo. Deus é especialista a fazer desfazer. Preste bem atenção, nós somos muito ligeiros em pedir, Deus, faça algo em mim. Preste atenção, Deus só faz desfazendo. Quando Deus quer fazer algo na vida de Moisés, Deus primeiro vai desfazer a Moisés. E o que Moisés demorou 40 anos para fazer no Egito, Deus vai levar mais 40 anos para desfazer ele no deserto. E quando Moisés olha para Deus e disse, Deus, eu não sei nem falar, eu estou na estaca zero. Deus disse, então você chegou no ponto exato para agora eu continuar fazendo. Até Jesus, para Deus fazer na vida dele, ele precisou se resumir a nada. Lutero dizia algo interessante: Deus só faz a partir do nada. E enquanto nós não formos reduzidos ao nada, Deus não pode começar a fazer o que Ele quer construir. Então talvez tudo isso que está acontecendo faz parte do processo, mas entenda, quem estava prestes a fazer o mal aqui não era Deus, era Ele próprio. O único que pode danificar a sua vida não é Deus, pode ser você mesmo, tendo uma leitura equivocada, pensando que é Deus que virou as costas, pensando que você é um esquecido, pensando que você é um desprezado, que você é inferior a Deus, que Deus tem filhos favoritos, que Deus tem filhos prediletos e Deus não olha para você, e você começa a embutir unicamente fruto da sua suposição. É o dilema deste carcereiro, mas entenda, o único que pode fazer mal a você é você mesmo, porque da parte de Deus, Ele está gritando ao teu favor, eu sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamento de bem e não de mal, para dar o fim a cada um, segundo o que quereis. Eu quero orar pela sua vida, bem simples, mas essencial. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos interpretar mal, negativamente, o que Deus está fazendo de melhor para nós. Pastor Ferreira pregou muito maravilhosamente quinta-feira passada sobre a tempestade. Quero lembrar com você um único detalhe: quando eles estavam na tempestade pensando que estava morrendo, Jesus está vindo. Ele chama Jesus de fantasma, mas não, gente, Jesus é a solução, Jesus é a saída, Jesus é o socorro. Mas é assim, no meio do dilema, no escuro, nós somos ligeiros em interpretar mal a bondade de Deus. Eu quero orar por você, primeiro, para que Deus lance a luz no seu entendimento, para que Deus lance a luz no seu coração. E a palavra é a luz, Jesus é a luz do mundo. Ele quer iluminar o seu caminho, para que você entenda
entenda que Deus continua assentado no trono e que todas as coisas estão cooperando para o bem da salvação da sua alma. Quero orar por você que não é cristão, por você que não é evangélico. Pastor, é muito difícil para mim, aos meus olhos está tudo desorganizado. Não. Nada foge da organização de Deus. O único terremoto organizado foi o de Deus. Era apenas pontos específicos. Nada vai sair do lugar que Deus não queira. E talvez Deus te levou para esta situação. É justamente para ser revelado o bem maior. O bem maior. Há uma passagem na Bíblia, João 8, de uma mulher que foi flagrada em ato de adultério. E ela era condenada para ser apedrejada. Eu gosto de olhar para essa passagem da seguinte maneira: se esta mulher não é flagrada em ato de adultério e não é levada aos pés de Jesus, é possível que ela nunca teria conhecido Jesus pessoalmente como conheceu. Então é Deus construindo a história para trazermos para os seus pés, para trazermos ao pé da cruz e para que nós conheçamos a face de Jesus e o que Ele tem de melhor para nós. Eu quero fazer duas orações. Eu quero fazer uma oração por você que não é evangélico, por você que ainda não é cristão e você quer entender, você quer ser iluminado, você quer ser esclarecido, você quer ser direcionado, porque o diabo está dizendo que é isso mesmo que está na sua mente. O diabo está dizendo: o fim é a separação, o fim é o rompimento, o fim é o suicídio, o fim é você trancar o seu coração e não amar mais ninguém, não confiar mais em ninguém, em não depender mais de ninguém. Mas Deus está dizendo: não danifique a você próprio, eu estou querendo fazer o bem para você. Se você que não é evangélico e quer se render a Cristo esta noite, querendo abraçar e entender que tudo isso que aconteceu é para Ele manifestar o bem maior, que é a salvação da sua alma, eu te convido você a vir à frente, que eu quero orar por você. Eu quero orar por você rapidamente. Quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família. Se render a Jesus esta noite como seu Salvador. Eu quero orar por você. Não danifique você. Deus só quer o bem. Ele é bom. Ele é bom. Tem alguém vindo, tem mais alguém vindo, eu vou te esperar. Eu vou te esperar. Eu quero orar por você. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar por vocês. Eu quero orar por vocês. Está vindo mais alguém? Eu quero orar por vocês. Luz no seu caminho, clareza no seu entendimento. Naum capítulo 1, versículo 3 diz que Deus faz o seu caminho no meio da tormenta. Está tudo de cabeça para baixo, mas Deus está caminhando muito tranquilamente nessa situação. Oh, bendito seja Deus. Você que já é evangélico, você está passando por dilemas, você está passando por crises, e você está sendo tentado a ceder a suposições, a imaginações, levantada da sua mente cansada e fadigada da crise. Mas você quer ter uma visão além da fumaça, além da poeira, depois das nuvens. Eu também quero orar pela sua vida. Eu também quero orar pela sua vida. Eu também quero orar pela sua vida. Não interprete mal o bem de Deus. Oh Deus, eu quero te louvar esta noite pela tua palavra. Tua palavra que é uma âncora para a nossa alma. É sim, Deus, é desse jeito que acontece conosco, é por isso que nós confessamos. Basta algumas coisas acontecerem e nós somos construtores de ilusões, de miragem. Eu acho, eu penso, eu acho que é assim, eu acho que é aquilo que vai acontecer. São pensamentos que vai nos levar unicamente a fracassos, a derrotas. E
e tu está olhando do céu dizendo: não vai mal. É eu trabalhando, é eu chamando a sua atenção, é eu querendo que tu olhes para mim, porque eu tenho um além de portas abertas, eu tenho um além de cadeados abertos, eu tenho perdão para os seus pecados, eu tenho vida eterna para a sua alma, eu tenho salvação para a sua casa, eu quero salvação para a sua vida. É tu pensando infinitamente além do que nós. Pai, eu oro, eu intercedo pelos teus filhos, para que o Senhor ilumine o nosso olhar e nos ajude a enxergar cada dia mais a perfeição da tua bondade, a perfeição da tua bondade acima de todas as coisas. E nos ajude a não danificar a nós mesmos, porque o que depender de ti, somente a tua bondade será executada ao nosso favor. Nos ajude, nos guarde a interpretar bem aquilo que é bom e jamais ter uma leitura equivocada da situação. Ajuda-nos, ó Deus, que a salvação chegue neste coração, que a salvação chegue nesta casa, que a real situação brilhe neste coração e ele entenda que depois da poeira, depois das nuvens, o teu bem maior se manifesta para a glória do teu nome, para a glória do teu